que acho que assim, nós temos dois macro desafios, que, como eu falei, tem incidência sobre todas as áreas, e notadamente sobre a educação. O primeiro deles, eu estava desenvolvendo, acho que é o desafio de superarmos o quadro de extrema exclusão, de extrema pobreza, profunda miséria, que voltou a se abater sobre nós, sobretudo, especialmente nesse intervalo de aproximadamente 6 anos, né, que compreende o governo golpista do Temer e o governo neofascista de Bolsonaro, né? São mais de 30 milhões de pessoas, no Brasil, né, desceram ao nível da pobreza extrema, da miséria, e no Rio de Janeiro, Yuri, cerca de 3 milhões de pessoas. Nós participamos, inclusive, diretamente de uma comissão especial que a Assembleia implementou no ano de 2022, né? A Renata, sua companheira de bancada, eu era membro da comissão, uma comissão especial justamente de enfrentamento à extrema pobreza e à miséria no Rio de Janeiro. Nós visitamos vários bolsões de pobreza no estado, então é um quadro absolutamente dramático, e inclusive atingindo uma parte expressiva da infância, né? Então eu não tenho dúvida que o desafio de curtíssimo prazo, aliás, é impressionante, né, pessoal, porque quando o Lula assume a presidência da República do seu primeiro governo, em 2003, né, a grande prioridade, a grande agenda era o combate à fome, né? O Fome Zero foi o grande programa inaugural do governo Lula naquela ocasião. 20 anos depois, Lula volta à presidência da República e tem de novo o desafio de liderar essa agenda prioritária e humanitária. Um outro macro desafio, né, dos dois que eu quero aqui ressaltar, antes de enveredar especificamente pela abordagem da conjuntura educacional e tudo mais, é o desafio, claro, da restauração do Estado Democrático de Direito, né? Restauração da democracia. E o 8 de janeiro, né, que se inscreve já, eu acho, com uma data na história brasileira, na história da tentativa de um segmento da sociedade de romper, né, com a ordem democrática mais uma vez, desestabilizar o Estado de Direito, enfim, demonstrar um desapreço profundo pela democracia e pelas instituições que a representam. Então, acho que eu não tenho dúvida que é preciso enfrentar essa agenda com grande prioridade, porque este sentimento, esta postura, essa atitude, digamos, se espraiou por aí, né? Ela não é uma coisa atomizada, não é uma coisa que esteja isolada. Ao contrário, né, avançou muito no pensamento de um extrato expressivo e numericamente expressivo da sociedade brasileira, esta percepção, esta representação social de que a democracia não tem valor, de que as suas instituições têm menos valor ainda e devem ser desestruturadas, demolidas, enfim, arrebentadas, como literalmente se tentou fazer, ou se fez a rigor naquele dia. Então, eu não tenho dúvida que são dois grandes macro desafios, né? E a agenda da política educacional não passa, digamos assim, ao largo, não passa, enfim, longe desses dois grandes temas nacionais. E antes de entrar por aspectos ainda mais específicos, eu também vislumbro dois aspectos muito centrais para nós enfrentarmos de um ponto de vista mais estruturante. O primeiro deles, nós ainda temos um longo caminho pela frente, na minha opinião, para que a gente possa, digamos assim, superar, né, as sequelas deixadas pela pandemia do novo coronavírus, que foi, sem dúvida alguma, a principal crise que já se abateu sobre o aparelho escolar, no Brasil e no mundo, né? Nunca, por tanto tempo, as escolas tiveram que ficar com as suas atividades paralisadas, interrompidas, com as consequências, enfim, múltiplas consequências daí decorrentes, entre elas consequências importantes do processo de desenvolvimento, de aprendizagem, enfim, dos nossos alunos, alunas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim. Então, nesse sentido, esse desafio é um desafio ainda da atualidade, as sequelas da pandemia sobre a educação, sobre a organização do aparelho escolar, sobre o desenvolvimento, como eu dizia, dos nossos alunos, não serão resolvidas em um ano letivo, né? Isso tem digamos assim, uma longevidade, um enfrentamento mais duradouro que vai se expressar, ou teria que se expressar ao longo do próximo período. Então, esse é um primeiro grande desafio educacional. E há um outro importante também, me parece, que é o desafio de nós redefinirmos e restabelecermos
com base em um processo, obviamente, participativo, né, uma nova diretriz de planejamento da educação brasileira, ou seja, um novo Plano Nacional de Educação. A gente está num prejuízo, a gente está num déficit, a gente está correndo atrás de muitas perdas que se iniciaram de 2017 para cá. Aquela coisa da reforma trabalhista, aquela coisa da terceirização, aí vem o governo Bolsonaro e faz tudo aquilo que fez em todos os aspectos contra a educação, contra o funcionalismo público, contra os trabalhadores da rede privada, contra o movimento sindical, e a gente sabe o que sofreu até aqui. É óbvio que a vitória do nosso companheiro Lula, que foi a vitória do campo progressista, do campo popular contra o fascismo, nos traz muita esperança e nos dá a certeza que teremos uma nova agenda ao país. Porém, a vida não está resolvida, né? Essa agenda, por conta da pluralidade que foi necessária da unificação do campo democrático, está em disputa. E quando a gente percebe um tecido social combalido, os processos de conferência, o movimento sindical, as associações de moradores até as associações de classe, os conselhos fragilizados por conta do que a gente viveu nos últimos anos, isso coloca a gente numa correlação de forças desfavorável. Ao ponto da gente, felizes por termos Lula na presidência, felizes por termos um companheiro do Partido dos Trabalhadores à frente do Ministério da Educação, mas também receosos por conta das pontuações que começam a nortear essa agenda que não está construída. Então, eu penso que o primeiro chamado é que todo o nosso campo sindical, todo o nosso campo dos movimentos sociais em defesa da educação vão precisar de uma unificação muito clara e de uma ação muito conjunta para poder apresentar de fato a nossa agenda. Nós sabemos qual é a nossa agenda, mas eu vejo que a gente precisa ganhar embalo e ganhar força para disputar ela dentro do próprio governo. E aí, esse processo de atualização do Plano Nacional de Educação, logo dos planos estaduais e dos planos municipais, é fundamental. Isso que o Waldeck traz é estratégico e é tático ao mesmo tempo. Ao buscarmos essa discussão, a nós, enquanto movimento sindical e categoria, provocarmos esse debate, a gente coloca a discussão onde ela tem que estar. A gente já traz para perto da nossa agenda, para não sermos surpreendidos com outros modelos de educação e com outras propostas que não são as nossas, mas que, não tenham dúvidas, vão surgir por conta da pluralidade necessária que o governo fez, da pactuação com setores da burguesia, da pactuação com partidos que não são necessariamente do campo progressista. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação do cenário que está dado. E se a gente não souber responder à altura a isso, nós vamos perder a nossa agenda. Então, eu tenho muita preocupação, compartilho com a preocupação que vocês trazem, quanto a algumas propostas vinculadas às grandes fundações. E também percebo que se a gente não se organizar e não disputar esses rumos, vai ser isso. Num governo que é nosso, num governo que a gente se reconhece, algumas pautas diferentes daquilo que a gente defende avançarem na educação. Eu vejo em algumas cidades, aí eu posso falar de maneira mais específica Petrópolis, porque até ontem eu era vereador, sou deputado há menos de um mês, então, mesmo o Waldeck me passando essa bola de fazer uma conjuntura mais estadualizada, eu não tenho ainda a envergadura para fazer uma análise como ele fez, com os anos todos que teve de contribuição e com todos os projetos e enfrentamentos que fez na Assembleia, que foi um grande guerreiro, ainda é um grande companheiro importantíssimo para essa discussão. Mas eu percebo, por exemplo, em Petrópolis, que uma movimentação que foi feita recentemente pela Secretaria Municipal de Educação foi visitar Sobral, foi visitar a experiência de Sobral. E aí não durou muito, algumas semanas e meses depois, a gente já começou a perceber que essa filosofia implementada lá no Ceará já começou a ser importada para a cidade, com todas as críticas que a gente tem, né, com todos os poréns que a gente tem. Não à toa, voltou a política de voucher, lá tem um programa municipal que paga para alunos da rede pública estudarem na rede privada, e por mais que sejamos trabalhadores da rede privada, porque eu não sou professor concursado, não trabalhei na rede pública, sempre trabalhei na rede privada, a gente sabe que não é isso que a gente defende. Está longe do que a gente defende.
E isso já começou a ser implementado justamente por espelho dessa filosofia que vem de Sobral, que é aí o reflexo da nossa preocupação com os caminhos que o MEC pode tomar em seus programas e projetos. Então, é muito importante que o movimento sindical, que as confederações, que as associações e o movimento estudantil, inclusive, possa se organizar de maneira unitária para provocar essa discussão do Plano Nacional de Educação e, a partir dessa provocação, poder consolidar a nossa agenda. Não deixar espaço numa correlação de forças ao qual a gente está enfraquecido.